Olá, irmãos, boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia com Diego, onde Deus sempre tem uma palavra para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual, amém? Bom, amados, eu estarei dando mais uma vez início, certo? Ou na verdade retomando a série que eu estou fazendo, executando, certo? Sobre os profetas. Desde os profetas maiores que escreveram livros com composições maiores, até os profetas menores que escreveram livros com composições menores, certo? E hoje eu irei falar um pouco sobre a vida de Amós, que é um profeta que viveu no tempo dos reis de Judá e também de Israel, mas que é pouco conhecido, certo? No nosso meio. Mas ele tem uma mensagem muito boa para passar, principalmente para nós, certo? Bom, você que não é inscrito no canal, se você gostar do conteúdo bíblico, inscreva-se, compartilhe o vídeo com seus amigos, certos familiares e dê o seu like de gostei, certo? O seu gostei ou o seu like, como você queira dizer, certo? E aí nós estaremos crescendo juntos, certo? Porque o objetivo sempre é o crescimento de cada um de nós. Bom, eu vou ler aqui dois textos bíblicos que falam sobre a vida de Amós, o seu contexto bíblico, e estarei fazendo a exposição, correto? Em Amós, capítulo 1, versículo 1, existe a apresentação do profeta. Diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, certo? Agora vou lá para o capítulo 7, certo? Versículo 10 e 11, que diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então aqui nós temos dois textos bíblicos que falam um pouquinho sobre Amós, né? O primeiro fala sobre a sua apresentação, que ele era um morador de Tecoa, lá no território de Judá, onde ele nasceu. E o outro texto fala que ele estava onde? Lá em Betel, uma cidade do norte de Israel, certo? Então você vê aí que na primeira parte fala-se sobre o início do ministério dele, na segunda parte já fala sobre a metade do ministério de Amós. Bem, irmãos, e também você que não é cristão, né? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Todos os profetas que foram mencionados até aqui, no qual eu falei, eles sofreram perseguições. Alguns deles eram homens instruídos, homens letrados, homens que tinham profissões bem prestigiosas no meio da sociedade, e outros não. No caso Amós, ele não era médico, não era advogado, não era professor, nem mesmo profeta ele diz que ele era. Mas ele fala que Deus tirou ele, nesse mesmo capítulo 7, depois do versículo 11, no versículo 12, 13 em diante, ele fala que ele não se considera um profeta, mas Deus tirou ele do meio dos bois. Por quê? Porque ele era um agricultor, ou seja, um agricultor, aquela pessoa que trabalha com a parte da agricultura, plantando, certo? Ou um lavrador, como você queira. E ele era um boiadeiro, ou seja, ele era um pecuarista e trabalhava também com bois, certo? Ele trabalhava com a pecuária e com a agricultura. Então você vê que ele era uma pessoa que era do campo. Ele era dessa cidade chamada Tecoa, né? Ele era uma pessoa do meio rural. E quando Deus chamou Amós para essa missão de protestar contra os pecados ou os desvios morais e políticos do povo de Israel, apesar de ele ter nascido em Judá, certo?
Deus chamou ele, mas Deus não olhou para o grau de instrução dele. Deus não viu Amós e disse: esse aqui eu não vou escolher porque ele não é médico, não é advogado e também ele não é da família do rei. Não, Deus não olhou para a aparência dele. Deus olhou para o quê? Para as virtudes que ele tinha dentro do coração dele. Amós, ele nunca tinha se levantado contra um sacerdote, um ancião, um juiz, ou um rei, ou um nobre. Simplesmente ele fazia o trabalho dele. Então Deus escolheu Amós porque Deus via em Amós algo que nenhum ser humano via antes, certo? Então talvez você possa ser uma pessoa que ninguém vê nada em você, mas não se preocupe, porque Deus vê alguma coisa em você. A história de Amós é muito parecida com a história de Davi, que veio se tornar rei de Israel muito tempo atrás, antes de Amós nascer, porque Davi, você sabe, ele era um pastor e ninguém naquele tempo dava, digamos, prestígio ou valor a um pastor de ovelhas. As pessoas davam valor a uma pessoa que pegava uma espada e ia para a guerra, ou seja, um soldado, porque o soldado poderia ser um rei. Um soldado era um guerreiro, ele era muito prestigiado, mas um pastor não era. Mas Deus, ele, como ele disse para Samuel, Samuel, eu não olho, Samuel era o profeta do tempo de Davi. Samuel, eu não olho para a aparência do ser humano, eu olho para o coração do ser humano, certo? Então Deus leva em consideração o que está dentro do nosso coração. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque Deus vai nos julgar a partir daquilo que está dentro do nosso coração. Porque tudo que nós fazemos, de verdade mesmo, de todo o coração, vem da nossa mente. A nossa mente calcula, ela processa pensamentos bons e ruins. E caso nós façamos algo de muito bom, isso foi processado pela nossa mente. Ou se a gente fizer algo de muito ruim, isso também foi processado pela nossa mente. A Bíblia utiliza a palavra coração, mas não é para designar o órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Não é isso. Ela usa a palavra coração porque no original que ela foi escrita no hebraico, não existe uma palavra para mente, certo? Ou para cérebro. Por isso que ela usa a palavra coração. Porque quando ela fala de coração, ela está falando disso aqui, ó, de mente, onde as coisas humanas são processadas, certo? Então Amós foi escolhido por Deus para levar a mensagem para o outro lado da fronteira, que é lá em cima, no norte, apesar de ele ter nascido no sul. E chegando no norte, quem reinava naquele tempo era o rei chamado Jeroboão II, porque existiu o Jeroboão I, que foi o primeiro rei do norte de Israel, e o Jeroboão II, que veio reinar muito tempo depois. Esse rei, ele tinha uma facilidade enorme para lidar com as finanças. Ele conseguia com facilidade desenvolver Israel, e Israel era uma terra muito rica, porém era rica materialmente, mas pobre espiritualmente, certo? O profeta Jonas, que eu vou mencionar depois, né, de alguns vídeos, ele viveu no tempo de Amós, certo? Ele não estava iniciando ainda, ia iniciar o ministério dele, mas quem estava atuando, na verdade, era Amós. E você vê que Amós, ele foi para o norte, porque quem estava no sul profetizando era Isaías nesse tempo. Então Deus queria que Isaías profetizasse no sul e Amós, depois, juntamente com Jonas, profetizasse lá no norte. Então Amós, enfrentou muitos obstáculos, tanto porque ele era simplesmente um pecuarista ou um agricultor, ou um pecuarista ou um agricultor, ou então ele era um lavrador, certo? Então ele enfrentou dificuldades porque teve que lidar com sacerdotes, falsos profetas, certo? E aí Amazias, que eu citei no capítulo 7, versículo 10, ele era uma pessoa muito hostil ao ministério de Amós, certo? Ele até chegou a falar para o rei Jeroboão II que Amós, estava conspirando contra o reino de Jeroboão II. E o que fez Amós? Simplesmente ele falou aquilo que Deus colocou no coração dele. Assim como o profeta Jeremias, muito tempo depois, iria falar para
o falso profeta que desafiou ele e o falso sacerdote também que desafiou ele. Simplesmente a Bíblia fala que Amós olhou para Amazias e disse que ele não iria para o exílio, certo? Ele ia morrer. Os filhos dele, né, iriam sofrer um destino cruel e a mulher dele, ela ia se prostituir, certo? Ou seja, isso é uma praga, isso é uma maldição, mas não é uma maldição no sentido de punir o justo, mas punir o injusto. E essas coisas têm que ser muito bem aplicadas, porque nem tudo que, como nós sabemos, que brilha pode ser considerada luz, certo? Então Amós, ele rogou aquela praga para aquele falso sacerdote, porque aquele homem, ele estava tentando acabar com a obra de Deus ali em Betel, que ficava em Israel, né? Aquela cidade de Betel que ficava ali em Israel. Então, algum tempo depois, a Síria invade o Reino do Norte e leva em cativeiro muito daquelas pessoas, principalmente pessoas ricas, e deixa somente as pessoas pobres, que no futuro iriam ser os chamados samaritanos, a mistura de colonos babilônios com as pessoas mais simples da terra, mais humildes, que são as pessoas de Israel, que estavam vivendo em Samaria. Então, meus amados irmãos, não se preocupe com essa questão de você não ter instrução, de você não saber falar direito. Não, Deus quer usar a sua vida para benefício da sua obra. E assim como ele disse para Jeremias, ele também certamente falou isso no coração de Amós, que ele estava à frente, né, de Amós, e que nenhum mal iria acontecer a Amós se certamente Amós cresce, né? É essas palavras que Deus sempre fala aos seus servos e essas palavras que Deus sempre fala a nós, certo? Nós não devemos temer mal algum, certo? É como diz o Salmo de número 91, que muita gente conhece: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É como disse Jesus, né? Nem um fio da nossa cabeça cairá, se nosso Pai Celeste assim ou permitir, né? Só acontece alguma coisa conosco caso Deus ele permita, e quando ele permite é para um propósito que somente ele sabe, que nós iremos saber com o tempo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser edificado com essa palavra. Compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus familiares, e que Deus possa sempre nos abençoar, em nome do Senhor Jesus.